Muitas vezes a igreja ela acaba centralizando a sua pregação no homem e não naquilo que Deus quer falar para o homem. A pregação de que, olha, a sua vida vai ser melhor, você é lindo diante de Deus, ótimo, eu sei disso tudo isso daí. Mas se uma igreja não corrige, se uma igreja não prega a verdade, se uma igreja não prega que o Senhor fala, sede santos, porque eu sou santo. Se uma igreja não prega, como a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Diz a palavra de Deus, sem santidade ninguém verá a Deus. Uma igreja que não prega santidade, ela morre, meus queridos. Se nós não vigiarmos a nossa vida, você morre. Se você andar em pecado e não procurar viver em santidade, você morre, querido. Você pode estar dentro da igreja, você pode cantar, você pode estar lá ouvindo a pregação, você pode se alegrar com aquilo que é pregado, mas você pode estar morto, você morre, porque você está vivendo em pecado, você está vivendo longe de Deus, você está morto nas suas transgressões, a Bíblia diz. Então, uma igreja, uma igreja viva, ela sabe que ela precisa viver diante de Deus de uma maneira que agrade a Deus. E não viver apenas, se ela viver no pecado, ela vai morrer. É uma igreja que aceita tudo quanto é coisa como sendo normal. Uma igreja que está dividida com o pé fora da igreja, e que não tem mais conceitos e valores e princípios cristãos. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo em que a maior pregação hoje, ao meu ver, é o maior engano que o diabo consegue colocar na cabeça das pessoas, é que Deus é amor. E é uma verdade da Bíblia. É uma verdade da Bíblia. Deus é realmente amor. Mas a ênfase, o tempo inteiro, qualquer coisa que se fala, a pessoa ela pode viver em pecado do jeito que ela quiser, e ela coloca lá, vamos viver o amor, porque Deus é amor. Eu vejo isso na internet, as pessoas vivem em pecado, que a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus, mas elas colocam lá, olha, não pregue o ódio, não pregue qualquer coisa, se você pregar a verdade, você está pregando ódio. Não pregue o ódio, porque Deus é amor. Vamos fazer o que Jesus falou, vamos amar uns aos outros. Então é uma meia verdade da palavra de Deus, é uma meia verdade das Escrituras, porque o mesmo Senhor está dizendo para esta igreja aqui, que eles precisavam se arrepender, e eles tinham fama, eles tinham reputação, eles tinham nome de que estavam vivos, mas eles estavam mortos. Uma igreja morta negligencia a nova geração. Já vi muitas igrejas que não evangeliza. Igreja morta não evangeliza. A igreja morta não se importa em falar mais de Jesus. Uma igreja morta não prega fora das suas paredes. Uma igreja morta, ela não fala de Cristo mais para o seu amigo da faculdade, do trabalho, enfim, a igreja ela não ganha almas, ela não alcança vidas, não tem paixão por pessoas, não tem paixão. Às vezes a paixão ela é enganosa, a pessoa tem paixão por crescimento e não por pessoas. Às vezes a paixão é apenas para aumentar o número de seguidores que a gente tem na internet, ou a frequência em nossos cultos. A gente quer que cresça às vezes, e às vezes até mesmo pastores querem que cresça, porque aí cresce o seu ministério, cresce o seu nome, cresce outras coisas que para Deus não é isto que é o mais importante. Cresce o reconhecimento. Mas a Bíblia diz aqui, o Senhor olhando para aquela igreja fala, olha, vocês têm nome de que vocês estão vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Na história da igreja a gente pode estudar algumas coisas, eu vejo 4 coisas que geralmente acontecem nos estágios, 4 estágios no ministério das pessoas. A primeira delas, Deus tem um homem. A segunda delas, Deus faz um movimento através daquele homem. Terceiro passo, acontece uma organização daquele movimento. E quarto passo, aquilo se transforma num monumento.
e se torna um local morto. Então nós, como igreja, nós temos que tomar cuidado sobre que lado nós estamos, o que nós estamos fazendo, se nós estamos no mover do Espírito Santo, se nós estamos nos tornando apenas uma organização religiosa, se nós vamos nos tornar daqui a 10 anos, 20 anos, 5 anos, um monumento, um lugar, um prédio, apenas um prédio. Eu sempre falo com a minha esposa, onde estão os grandes prédios? Onde estão as grandes igrejas do passado? Onde estão os lugares onde Charles Finney pregou? Eu visitei uma igreja que Charles Finney pregou há muitos anos atrás, e está lá, é um monumento, é uma lembrança. Eu tirei foto lá na frente, a minha esposa tirou foto na frente. Uma vez eu fui pregar numa igreja nos Estados Unidos, e depois do culto, numa igreja americana, bonitinha, aquelas igrejas de cartão postal, branquinha, no meio de umas montanhas, e depois que eu preguei lá, o pastor me chamou na porta, ele falou para mim: pastor, olha todas essas montanhas aqui que estão ao redor, aqui George Whitefield pregou muitas vezes lá do alto, e ficava multidões, 50 mil pessoas aqui ao pé da montanha para ouvir a pregação que ele fazia. Aí você vai lá e tira uma foto, você vai na rua Azusa e você tira uma foto de uma placa lá, aqui começou o movimento pentecostal, e tem uma rua lá, ainda hoje, que está lá, rua Azusa Street, e você para lá na placa e tira uma foto, ótimo, é uma lembrança, mas se tornou um monumento. Não há mais mover de Deus, não há mais vida, não há mais vida de Deus, perdeu no meio do caminho, e nós como igreja precisamos cuidar para que estas coisas não aconteçam conosco também. Que não comece com o mover de Deus e vai se tornando em algo organizado, que precisa, mas que esta organização não tire a presença do Espírito Santo do meio da igreja. Posso dar um exemplo para você? Você vai lá e você compra um carro bonito, novinho. Eu já tive chance de comprar um carro zero. Você sai da loja, cheiroso o carro, né? Carro cheiroso, banco cheiroso, tudo cheiroso. Aí você, digamos que você saiu da loja, eles deram o tanque cheio para você. E você vai andar aqueles dias todos passeando pela cidade, é maravilhoso, tudo cheiroso, e você está feliz da vida, e você anda por todo lugar por 4, 5 dias, até que chega um dia que sabe o que acontece? O carro para. O carro para, no meio da rua. Parou na marginal. Aí você desesperadamente, você liga lá para a concessionária, chama o guincho para levar o carro lá. E qual que é o problema do carro? E eles dão uma olhada, e a pessoa, quando eles ligam lá a chave, acende uma luzinha lá no painel. E eles perguntam para você: você colocou gasolina no carro? Ele falou: como assim? Não, precisa pôr gasolina. É mesmo? Não sabia. Achei que esse carro aqui era elétrico. Não sabia que precisava de gasolina. Não, sem gasolina o carro não anda. E não adianta você colocar gasolina uma vez no carro apenas. Você colocar gasolina no carro apenas uma vez, ele vai andar por um período de tempo e vai parar. E assim é a nossa vida também. E é o que ele está dizendo aqui. Você precisa ser continuamente cheio com o Espírito Santo. Não adianta você ser cheio uma única vez. Não adianta você ser cheio uma vez a cada ano. Não adianta, sabe por quê? Porque o teu carro não vai andar, meu amado. O enchimento do Espírito Santo em nossa vida é algo constante, é a gasolina que vai nos levar a andar de um lado para o outro, é a direção de Deus que vai vir sobre a nossa vida. Então, olha, se você, eu estou vazio, pastor, como é que a gente se enche com o Espírito Santo? Há duas coisas que nós fazemos para nos encher com o Espírito Santo: a gente lê a palavra de Deus e a gente ora. A gente lê a palavra de Deus
e a gente ora. A gente lê a palavra de Deus e a gente ora. Esta é a receita que eu dou para você. Querido, não adianta nada, olha só, não adianta nada, você está com uma dor, você está com um problema de saúde. Você vai no médico, o médico vai te examinar, e o médico vai prescrever um remédio para você. E você vai na farmácia e compra o remédio e vai para a tua casa. Você tem o retorno da consulta 2 meses depois. E você volta no médico reclamando: ô doutor, eu não melhorei nada depois que eu vim aqui. Eu estou com a mesma dor. E o médico pergunta: você comprou o remédio? Sim, eu comprei o remédio. E o médico pergunta: você tomou o remédio conforme prescrito? Não sabia que era para tomar o remédio, só comprei. O senhor falou para mim comprar esse remédio, e eu fui lá e comprei o remédio. Está guardadinho lá, fechadinho lá em casa. Não resolve nada você ter o remédio se você não tomar o remédio. Não adianta nada você saber do que você precisa fazer se você não fizer, meu amado. Então olha só, qual é a receita que o Senhor está nos dando? A receita é que eu preciso ser cheio com o Espírito Santo. Mas pastor, como é que eu vou ser cheio com o Espírito Santo? Orando e lendo a Bíblia. Por que lendo a Bíblia? Porque a Bíblia, ela vai mudar o meu caráter, ela vai mudar a minha vida. A leitura da Bíblia vai cortar como uma espada os pecados da minha vida. A leitura da Bíblia vai me santificar. Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a oração vai me encher com a presença de Deus. Sabe, queridos, é a maneira de nós sermos cheios, não tem outro jeito. Quando você tranca a porta do quarto e começa a orar, às vezes você até não está com vontade fisicamente de orar, você está cansado, mas você põe lá uma musiquinha lá. Eu gosto de orar com música, mas às vezes não, eu oro sem música também, mas eu gosto de orar com música. E aí você põe a musiquinha lá, e eu ponho às vezes no celular, e eu ando de um lado para o outro da casa, e parece que vai crescendo, parece que vai jogando uma lenha no fogo do meu coração vai se incendiando. Eu levanto muito cedo todos os dias. Ontem eu fui dormir 1 hora e levantei às 4 da manhã, e 4 horas da manhã eu fui lá orar lá no outro quarto lá, estava lá, e aí eu não vou dormir mais, e estava lá orando, e quanto mais eu orava, parecia que o meu coração queria explodir, eu queria correr, glorificar a Deus, gritar para Deus. Mas de madrugada você não vai ficar gritando, mas é como se você fosse abastecer o teu carro no posto de gasolina. Você chegou lá, colocou a bomba e fala: enche o tanque, e ele enche o tanque, e você fica cheio com a presença do Espírito Santo. Se você não fizer isso na tua vida, você vai morrer. Se torna uma pessoa normal. Você julga situações de uma maneira normal. Você toma decisões na sua vida de uma maneira apenas pela tua inteligência. Você vai se tornando vazio. Eu sinto a presença de Deus. Eu não vivo pelo sentir a presença de Deus, eu vivo pela fé. Mas como é bom sentir a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus todo dia na minha vida. Houve um período na minha vida que eu não sentia a presença de Deus. Eu fiquei preocupado porque eu orava e não sentia nada. Eu era novo convertido e o Senhor me ensinou uma lição sobre isso daí, que eu deveria viver pela fé e não pelo que eu sentisse, porque o sentimento poderia mudar. Eu poderia sentir uma coisa hoje, outra coisa amanhã. Eu poderia sentir alegria hoje, a tristeza amanhã. Que eu não deveria andar pelas minhas emoções, mas que eu precisaria aprender a andar pela fé. E depois que o Senhor me ensinou esta lição, eu sinto a presença de Deus sempre, porque eu não vivo pelo que eu sinto, mas como é bom sentir a presença de Deus, não é verdade? É uma chama dentro de você, é um fogo dentro de você, é uma alegria dentro de você, parece que está pegando fogo dentro da gente. A gente começa a falar numa língua que a gente não entende direito, porque é tanto que parece que quer sair para fora, quer
derramar para fora. Sabe quando você enche o copo e enche, vai transbordando e a água vai caindo para fora? É isto. Eu falo, bom, hoje eu vou orar. Às vezes eu falo assim, eu começo orando em português. Às vezes eu começo orando em línguas, mas às vezes eu começo orando em português. Eu começo a falar para Deus, eu começo a orar pela minha família, eu oro pela minha esposa, eu oro pelos meus filhos, pelos meus netos, eu oro pela igreja, eu oro por irmãos, eu oro, às vezes me vem irmão, Senhor, tem alguém que precisa de oração nesse instante, e de repente vem alguns irmãos, eu oro por pessoas, eu oro pelo país, eu oro pelo governo, eu oro pelo presidente, eu oro pelas autoridades, eu oro por uma série de coisas, eu oro por outros pastores, para que o Senhor guarde a vida deles, porque não é fácil ser pastor. O Senhor guarda e protege a vida deles, protege os filhos deles, guarda a família deles, enfim. Então tem dia que eu falo, eu vou orar só em português, mas aí você começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. Vai enchendo o copo, vai enchendo o copo, vai enchendo e começa a cair para fora. Então aí você não consegue mais orar só na tua língua normal, você começa a falar numa língua estranha, que você não sabe o que está falando, mas é bom demais, você sabe que você está glorificando a Deus. A Bíblia diz que quem ora no Espírito, ele não fala a homens, mas fala a Deus. Eu não estou falando com alguém, pastor, não estou entendendo nada que você está falando, mas também não estou falando com você, eu estou falando com Deus, e Deus entende o que eu estou falando. Porque eu posso falar na língua dos homens, eu posso falar numa língua conhecida nesta terra, ou eu posso falar até na língua dos anjos, e que ninguém nesta terra fala aquela língua, que só os anjos se comunicam naquela língua, e eu posso falar numa língua que nem os anjos entendem, e nem o diabo entende, só Deus entende. Então olha só, queridos, qual que é a solução para quem está morto? Qual que é a solução para quem está morrendo? É ir na fonte. Não tem jeito. Você pode falar, olha, eu amo esse carro é maravilhoso. Pela fé eu vou andar. Se você não pôr gasolina, ele vai parar. Ele vai parar. Pode ser lindo, maravilhoso, pode ter uma aparência maravilhosa. A igreja pode ter uma aparência maravilhosa. Que igreja linda. Povo bonito. Se não parar ali, colocar a gasolina, se não colocar o óleo, o motor funde, meu querido. Você precisa disto, assim como a comida que você precisa do teu almoço, você precisa do café da manhã, você precisa jantar, você precisa se alimentar para viver, você precisa do Espírito Santo para viver também, você precisa da vida de Deus para viver também, você precisa trancar a porta do teu quarto e orar, fazer algo, agir. Sem ação não tem jeito, meu amado. É ir na reunião de oração, agora não pode ir, mas é orar lá em casa sozinho, é pegar a Bíblia. Hoje eu falei com uma pessoa, falei para ela, olha, pega meia hora por dia, meia hora, leia a palavra de Deus meia hora por dia, depois ore mais meia hora. Se você dedicar esta uma hora para Deus, você vai ver que você vai começar a ser cheio com o Espírito Santo, você vai ter a vida de Deus que você não experimentava antes. Então, você precisa se abastecer. Se você não se abastecer, o carro vai fundir o motor. Eu sempre analiso a minha vida. Senhor, não se retire de mim. Não se retire de nossa igreja. Nós não queremos nos tornar uma organização apenas, como uma empresa. Nós não queremos nos tornar apenas um lugar organizado, que tem grupo disso, daquilo. Eu ouvi o Senhor falar, eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês fazem um monte de coisa social, eu sei que vocês dão comida para os pobres, eu sei que vocês zelam pelas crianças, para dar aula, eu sei isto e aquilo, né? E depois vem uma palavra de repreensão para nós. Não quero que a gente tenha uma aparência de que, olha, as pessoas olham para nós e falam, puxa, ali é uma boa igreja, a Igreja Bíblica da Paz é uma boa igreja, é um bom lugar, é um lugar lindo, um lugar bonito. Isso daí, podem falar, uma pessoa pode falar, é o que estava falando aqui, eu sei que tem nome, mas você está morto. Tem nome de que está vivo, mas está morto. E às vezes nem sabe que está morto.
E a gente precisa analisar a minha vida, a nossa vida, e ele termina com aquela frase que ele termina todas as cartas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido para ouvir, meu amado, você não é diferente dos outros. Se outras pessoas que buscaram a Deus até mais do que você, caíram, ficaram pelo meio do caminho, destruíram a sua vida, destruíram a sua família, destruíram o seu ministério, esqueceram do seu chamado, afundaram-se no pecado, pessoas que amavam a Deus talvez mais do que a mim e do que a você, pessoas que jejuavam e tinham um coração puro e sincero, talvez mais do que a mim e do que a você, mas ao longo da vida foi perdendo algumas coisas importantes, e eu não quero perder estas coisas, e o remédio que o Senhor vai nos falar é que, olha, você precisa se encher com o Espírito Santo constantemente. Precisa encher com o Espírito Santo. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempo de pecado, nós vivemos tempos de imoralidade, nós vivemos meio que num tempo, no meio de Sodoma e Gomorra, que tudo é permitido. Nós vivemos num tempo de tolerância às coisas que Deus não tolera. Nós vivemos num tempo que não se prega a santidade. Prega que você vai vencer. Prega mensagens boas, positivas. Mas que às vezes as pessoas estão enchendo as igrejas e não buscam a Deus de verdade. Ah, mas o meu coração não condena. Mas Jeremias fala, o coração do homem é enganoso. Teu coração não vai condenar. Se você ler a palavra de Deus, se você andar em pecado, o seu coração vai condenar você. A menos que você se arrependa. Que a verdade traz luz para a nossa vida. Esta é a mensagem do Senhor para uma igreja que achava que estava viva, mas que estava morta. Serve para mim, serve para você também, para você na tua casa.